Neste vídeo vamos aprender como projetar um controle PI quando nós temos um sistema de segunda ordem, aplicando o conceito de alocação de polos. Assiste aí! E aí, controleiros e controleiras, sejam bem-vindos mais uma vez no outro vídeo do canal de Sérgio Castanho, de controle automático educação.com. Meu nome é Sérgio Castanho, como já disse, e vamos continuar agora com os nossos cursos de controle. Vamos ver, então, como projetar um sistema de controle quando nós temos um sistema de segunda ordem. Vamos lá, galera! Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Bem, nesse caso então, nós queremos projetar um controle PI, no caso eventual em que o nosso sistema, nós já temos modelado ele, e ele é um sistema de segunda ordem. Para isso a gente sabe que nós temos aqui uma malha de controle, onde teríamos então o nosso controlador C, que nesse caso aqui será o nosso controlador PI, proporcional mais integral, e teríamos a nossa planta, que nesse caso GS, que seria então uma planta, neste exemplo específico, um sistema de segunda ordem. Então aqui teríamos um modelo do processo, representado por uma função de transferência clássica de segunda ordem. Vamos aqui simplesmente simplificar a notação, colocaremos que o numerador será K, e o denominador será S quadrado mais AS mais B. E a gente vai dizer que o numerador é o A, denominador é o B, e a gente tem aqui o nosso controlador PI, que é a função de transferência de um PI, é essa aqui, ou também poderíamos representar ele por ganhos, onde teríamos o ganho proporcional, S, mais o ganho integral. Aqui então, novamente, o nosso numerador a gente chama como D, e o denominador como E. Lembrando aqui que o ganho integral é simplesmente o ganho proporcional dividido o tempo integral, o tau i. Esse vídeo aqui é bastante igual a um vídeo passado que eu fiz sobre a alocação de polos, no caso, quando a gente tem um sistema de primeira ordem. Esse vídeo está feito no meu canal em espanhol e o procedimento é exatamente o mesmo que a gente vai fazer a continuação. Se você tem interesse de ver aquele vídeo com um sistema de primeira ordem, pode dar clique nesse card que está aparecendo aqui para que você saiba como que a gente projeta um controlador PI para esse tipo de sistemas. Como a gente já definiu o numerador e denominador, simplesmente sabe que a malha fechada é CG sobre 1 mais CG. A gente substitui o que vale cada um, a gente sabe que C é D sobre E e G é A sobre B. Se a gente então soluciona, a gente vai ter que a nossa função de transferência em malha fechada vendria dada por essa expressão. Então a gente só precisa aqui substituir cada um dos polinômios para nós acharmos então a expressão da malha fechada. Inicialmente vamos ver que se nós plotarmos no plano complexo S a contribuição desses dois carinhas aqui, nós inicialmente vamos ver que o processo de segunda ordem ele vai nos aportar dois polos, que bem podem ser polos complexos, como eu botei aqui, ou podem ser polos reais, né? Nesse caso aqui em particular, a gente vai trabalhar com polos complexos. E o controlador, a gente está vendo que o controlador vai aportar um zero, que está aqui no numerador, nesse caso seria essa bolinha azul, e vai aportar um polo na origem, que seria aqui. Beleza, então temos três polos e um zero nesse sistema de malha fechada. Como a gente já tem aqui a expressão de malha fechada, a gente substitui o que vale cada um aqui nessa equação e nós vamos chegar então na representação daquele sistema de malha fechada. O importante a ter em consideração aqui é que a gente vai trabalhar com a equação característica da malha fechada, que seria o denominador daquela função de transferência. Então, essa equação aqui a gente vai reservar ela porque a gente irá utilizar ela no futuro. Agora, a gente quer fazer a alocação de polos nesse projeto de controle. Nesse caso, como nós vimos, o sistema aqui em malha fechada é efetivamente um sistema de terceira ordem, já juntando todo o sistema, o controlador com a planta. A gente vai ver que é terceira ordem, efetivamente, porque nós temos três polos. Então, nesse caso, a gente vai definir para a alocação de polos que nós queremos definir o comportamento daquele sistema com dois polos complexos conjugados e um único polo real. Nesse caso aqui, então, o polo real, que a gente vai chamar como P, ele, quando é estimulado com um degrau unitário, então ele tenderá a reduzir o máximo sobre sinal e a incrementar o tempo de acomodação. Também, se aquele polo real estiver
ubicado na parte direita dos polos complexos, então a resposta tenderá a ser lenta, e caso contrário, então a resposta tenderá a ser muito similar a um sistema suamortecido. Essa resposta aqui de terceira ordem a gente já viu no vídeo passado e eu recomendo você primeiro dar uma olhada naquele vídeo para você entender como funciona um sistema de terceira ordem. Simplesmente dando clique nesse card que está aparecendo aqui, você terá acesso àquele vídeo que eu estou te comentando. Muito bem, então a gente sabe que nós queremos alocar os polos de certa forma para que meu sistema se comporte como eu quero quando eu colocar o controlador PI. A questão aqui é saber como a gente irá alocar aqueles polos. Inicialmente, relembremos que nós vamos ter então dois polos complexos conjugados, que vem dado por essa expressão aqui, que são os polos de um sistema subamortecido, esse é 1,2, e vamos ter um polo real, né, que a gente vai chamar como P. Beleza, a gente tem que definir como vai alocar aqueles polos para que o sistema se comporte como a gente quer. Nesse caso aqui, a gente tem a nossa equação característica desejada, que vendria dada pelo polo real e os dois polos complexos conjugados. E se a gente vê a resposta ante um degrau unitário, a gente teria uma resposta desse tipo aqui. Essa resposta a gente já viu naquele vídeo que eu recomendei para vocês dar uma olhada. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que quando a gente tem um sistema de terceira ordem com dois polos complexos conjugados e um real, a gente depende dessa constante beta, que é uma constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade de beta é simplesmente o polo real dividido a parte real dos polos complexos. A gente está vendo aqui que a parte real é zeta ômega n. Então, se vocês isolarem o P, vocês vão ver que o P é simplesmente esse fator de proporção beta vezes zeta ômega n. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, se o polo real se o beta for 10, então vai dizer que o polo real está 10 vezes mais longe que os polos complexos conjugados, ou seja, ele vai ser ubicado aqui na parte esquerda desses polos. Então, se beta for 10, a gente vai ver que nós teríamos um comportamento similar a um sistema de segunda ordem subamortecida, a gente terá um sobresinal, e a dinâmica, principalmente se esse beta for muito grande, a dinâmica será dominada por esses dois carinhas aqui. Se o beta for pequeno, por exemplo 2 ou 1, então o polo real também estará a influenciar na dinâmica do sistema. Caso contrário, caso aquele beta for menor do que 1, vai indicar que esse polo realmente está alocado aqui na parte direita, está mais próximo do eixo imaginário, pelo tanto, aquele polo real será quem vai dominar a dinâmica. E a gente vê aqui que quando o beta é igual a 0,5, então a dinâmica é dominada por esse polo real e a dinâmica é muito mais lenta, a gente demora muito mais, e também a gente não terá, então, sobresinal nesse caso. Nesse caso aqui, se a gente faz a solução, vamos simplesmente aplicar matemática e a gente vai chegar, então, que o nosso polinômio de terceiro grau será essa expressão aqui. Muito bem, agora vamos fazer o projeto do controlador PI. Nesse caso, vamos igualar as duas equações características. Primeiro, a equação de malha fechada, que a gente já tinha achado, e a equação da desejada, né? Nesse caso aqui, se a gente iguala aqui, essa seria então a malha fechada no lado esquerdo e no lado direito seria a equação característica desejada. A gente vai obter três equações, né? Inicialmente a gente vai igualar os coeficientes, então a gente iguala o coeficiente A com o coeficiente aqui, os coeficientes desse quadrado. A gente vai obter a primeira equação, depois os coeficientes desse, vamos a igualar para obter a segunda equação. E por último, o término independente, também a gente iguala, obtém a terceira equação. Perfeito? Uma vez a gente tem aqui as três equações, a gente vai ver que nós temos várias incógnitas. No entanto, as mais importantes são as incógnitas do controlador, que seria, no caso, o ganho proporcional e o ganho integral. Aqui, então, temos também outras incógnitas, então a gente vai definir alguma dessas incógnitas como critérios de projeto. Então, por projeto, a gente pode definir, por exemplo, a nossa frequência natural. Também pode definir, por exemplo, o fator de amortecimento. No caso, a gente poderia definir o máximo sobresinal com MP. E vocês, por exemplo, falam, eu quero 25% de máximo sobresinal. Com esse 25% que você definiu como engenheiro de controle, aí você acha
o fator de amortecimento, e com o fator de amortecimento e, por exemplo, um tempo de acomodação, você pode achar o ômega-n. Isso a gente irá ver no exemplo mais detenidamente. Então, a gente definindo ômega-n, que é a frequência natural, e o fator de amortecimento, a gente agora poderia encontrar as incógnitas, que seria Kc, Ki e beta. Nesse caso, então, solucionando da primeira equação, a gente consegue achar a constante de proporcionalidade para saber quão longe ou quão perto a gente vai colocar aquele polo real. Depois disso, a gente consegue achar o ganho proporcional do controlador PI. E por último, da última equação, a gente consegue encontrar o ganho integral. Lembrando que o ganho integral é simplesmente Kc sobre tau i, no caso que vocês queiram achar o tau i, o tempo integral. Vamos ver o seguinte exemplo. Nós temos aquele sistema, um sistema de 2 tanques em cascata. Aquele sistema então pode ser modelado com essas duas equações diferenciais. Vamos utilizar os seguintes parâmetros só para efeitos de exemplo. Então, se a gente substituir esses parâmetros e linearizando aquele sistema, que é um sistema não linear, a gente vai chegar nessa função de transferência de segunda ordem. Esse sistema aqui dos 2 tanques em cascata é um vídeo que eu já fiz também, fiz no canal em espanhol, e se você quer ver a resolução daquele sistema, basta com dar clique aqui para que você veja como a gente faz a linearização e como é que a gente chegou nessa função de transferência. Tendo nossa função de transferência de segunda ordem, vamos definir agora nossas condições de projeto. Nesse caso, eu vou definir que eu quero um máximo sobre sinal de 25%, e também como engenheiro de controle, esse aqui é um processo lento pelos parâmetros que a gente tem no modelo, então eu vou definir que eu quero um tempo de acomodação de 400 segundos. Tendo essas duas condições de projeto, eu consigo então encontrar ou achar quem é meu fator de amortecimento θ. Simplesmente aplicando essa equação, eu vou encontrar que o meu fator de amortecimento é 0,4, e com isso também eu consigo encontrar minha frequência natural. Nesse caso, eu estou utilizando o critério do 2%. Por isso, então, simplesmente com o 2% seria 4 sobre θ vezes TSS, o tempo de acomodação. Como eu já tenho, simplesmente eu sei que a frequência natural seria 0,0248 radianos sobre segundo. Tendo agora esses parâmetros aqui, eu consigo achar as constantes do meu controlador. Nesse caso, inicialmente vou achar o fator de proporcionalidade beta, aplicando a equação que a gente já viu. Se a gente substituir os valores, vamos ter que o beta vai estar 1,27,10, ou seja, ele estará à esquerda dos polos complexos conjugados. No entanto, ele está bem próximo, então ele vai influenciar sim na dinâmica. Ele também vai dominar ou vai entregar componente na dinâmica do sistema. Agora temos o nosso ganho proporcional, Kc. Simplesmente a gente substitui os valores, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Por último, o ganho integral, a gente substitui os valores, vamos ter esse valor aqui. E se vocês tiverem interesse em conhecer o tempo integral, o tau i, simplesmente é substituir aqui as expressões. Beleza, gente? A gente já tem todas as expressões, então nós conseguimos achar o nosso controlador. Vamos ver se ele funciona e se ele cumpre com as condições de projeto estabelecidas. Bem, gente, estamos aqui dentro do MATLAB. Nesse caso aqui eu fiz o código através do LightScript. Eu não sou muito fã de usar LightScript, mas nesse caso aqui eu fiz. Esse código também vou deixar na descrição deste vídeo, junto com o código no Python também. Inicialmente, então, a gente faz aqui uns comentários. Vou limpar todas as variáveis que a gente tenha no WordPress. Aqui simplesmente estou falando que vamos controlar esse sistema, que temos a seguinte função de transferência. Então, a gente coloca a nossa função de transferência. E aqui a gente vê a resposta da função de transferência em malha aberta. A gente vê que em malha aberta ele mais ou menos se estabiliza em 500 segundos. Aqui simplesmente então eu estou obtendo o ganho K com essa instrução aqui, dizGain. E também simplesmente vou obter os parâmetros. Lembremos que a gente tinha definido no sistema de segunda ordem a variável A e a variável B, que simplesmente são as variáveis do denominador. A gente tem aqui que no denominador de segundo grau, A seria o que acompanha o S e o B seria aqui o ômega n ao quadrado. Então, simplesmente do denominador, que eu estou obtendo aqui, estou pegando o A e o B.
nós temos agora nossa equação característica em malha fechada, que era essa daqui, a gente já tinha visto. E agora vamos fazer a nossa alocação de polos. A gente tinha definido então o máximo sobre sinal de 25%. Com isso a gente acha o fator de amortecimento, aplicando a equação que a gente já viu. E a gente vai ver que nesse caso aqui, a gente está vendo aqui que nesse caso aqui é 0,4. A gente tem o nosso tempo de acomodação de 400 segundos e vamos achar a nossa frequência natural. Aqui falamos um pouco da constante de proporcionalidade. Essa constante então a gente vai achar aqui, beta igual a A sobre epsilon menos 2. A gente tinha visto aquela equação. Então a gente tem que beta igual a 1,27. Por último, a gente vai criar aquele polinômio ou a equação característica desejada. Para isso aqui em SD estou colocando os dois polos complexos conjugados desejados em base aos parâmetros que a gente achou aqui, ômega n e o θ. E aqui em SD1 simplesmente estou adicionando o polo real. Que a gente está adicionando o polo real, que é esse daqui, simplesmente solar beta vezes θ ômega n. Então aqui a gente teria os três polos do sistema e com o comando poly eu crio aquele polinômio que a gente tem aqui de terceira ordem. Por último, procedemos a calcular os parâmetros do controlador Kc, Ki e Tau-i, se for no caso, utilizando as equações que a gente já viu, e a gente construi o nosso controlador Pi utilizando a função de transferência. Nesse caso eu coloquei uma função de transferência de um controlador PID, mas como no caso o tempo derivativo está em zero, então esse termo aqui fica anulado. Por último, vamos simular aqui, simplesmente em H, estou salvando a malha fechada de C vezes P sobre 1 mais C vezes P. Em HI, vou armazenar a informação ante um degrau unitário. Simplesmente com step info vou saber o tempo de acomodação, vou saber o máximo sobre sinal, vou saber várias paradas legais ante uma entrada do tipo degrau. Por último, vou fazer aqui um step para graficar. E aqui então a gente está vendo a resposta do nosso controlador Pi. Então a gente está vendo que efetivamente ele está cumprindo muito próximo com as especificações de projeto que a gente estabeleceu. Lembramos que a gente tinha colocado aqui o step info, então eu botei aqui high, simplesmente para ver. Então a gente está vendo, por exemplo, o tempo de acomodação, no caso deu em 340, a gente tinha plotado uns 400 mais ou menos por aqui, então está bem próximo. Ali estabiliza um pouquinho mais rápido, claro, porque lembremos aqui que o beta a gente tinha calculado como 1,27, ou seja, o polo real está bem próximo. E além disso, a gente está vendo que nós temos um zero, que esse zero vai aportar também um pouco na aceleração daquela dinâmica, que esse zero é aportado por nosso controlador. Inclusive aqui a gente vê aqui o PZMap, alocação dos dois polos, vemos o polo real e vemos o zero que está entre o polo real e os polos complexos. Então, por causa desse zero, esse zero acelera um pouco a resposta do sistema. Se você tem interesse de conhecer um pouco sobre os zeros de uma função de transferência, eu vou deixar para você esse vídeo que está no canal em espanhol, onde faço uma breve explicação sobre os zeros do sistema e como eles ajudam a acelerar a dinâmica dos nossos sistemas. Muito bem, mas ficou bem próximo, mesmo assim, a gente vai ver que tem um sobressinal aqui no caso de 26%, 27%, a gente tinha estabelecido um de 25%, então também ficou bastante próximo aqui, o overshooting. A gente poderia dizer ou falar que as nossas condições de projeto ficaram acordes e coerentes com o que a gente queria no nosso sistema do tanque. Vamos no Jupyter para ver como funciona o código no Python. Vamos abrir o Jupyter. Lembrando que todos esses códigos estarão na descrição desse vídeo. Aqui vamos achar a pasta onde está o código. Está cá, API por assignação de segunda ordem. E aqui teríamos a nossa pasta. Esse seria então o projeto do controle PI de segunda ordem, quando a nossa planta, o nosso sistema é de segunda ordem, né? PI pela alocação de polos. Inicialmente vamos importar as bibliotecas. Vocês podem importar o SciPy. Da SciPy só nos interessa o Signal, que é para criar as funções de transferência e várias paradas de controle. Precisamos um matplotlib, .pyplot. Vamos colocar um apelido de PLT para aquela função e um numpy, o apelido de NP. Também precisamos a biblioteca match de matemáticas para fazer alguns cálculos. Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar a biblioteca SciPy, no entanto, eu deixei lá comentado como seria
os códigos com SciPy. Para esse caso, a gente vai utilizar a biblioteca de controle de Python, que é Python Control. Aqui está o site, para quem quiser dar uma olhada na documentação daquela biblioteca. Nesse caso, vamos colocar um try excerpt, no caso que vocês não tenham instalado. Então, se você já tem instalado, é só importar control.matlab. A gente vai utilizar dessa biblioteca control o MATLAB para trazer o entorno de trabalho do MATLAB. Então, basicamente, os mesmos comandos que a gente utiliza no MATLAB, a gente já pode utilizar aqui no nosso Python. Isso principalmente para quem já está habituado a trabalhar com comandos de controle no MATLAB. Para mim, isso é uma ferramenta sensacional aqui que traz essa biblioteca do Python. No caso que não esteja instalado, então vai executar o except e aqui ele vai instalar o pacote que precisa, o slycode e o control, né? No caso do Anaconda, também seria esse outro documento, mas se vocês tiverem dúvidas, é só entrar aqui e aí está toda a documentação de como instalar. E aí sim, importamos a biblioteca. Com isso, vamos criar nossa função de transferência. Simplesmente colocamos os parâmetros da função de transferência e criamos. Aqui em comentários estaria como seria a criação da função de transferência utilizando a biblioteca ou pacote SciPy. No caso, como a gente está utilizando o pacote de control, vemos que a gente utiliza os mesmos comandos no MATLAB, que seria no caso TF. E aqui a gente então cria a nossa função de transferência, vemos que fica a mesma apresentação que mostraria aqui em MATLAB, quando a gente faz um print da variável. Vamos criar nosso controlador PI. No nosso caso, a gente já tem aqui a nossa equação de malha fechada. E então a gente fará o PI por alocação de polos. Então aqui seria o máximo sobre sinal, o zeta. Nesse caso a gente precisa o match.sqrt, que é a raiz, e também o match.log para o logaritmo natural. E dessa forma a gente obtém o zeta, o tempo de acomodação, e o ωn. Por último, então, a gente obtém quem é beta, né? Fator de proporcionalidade. Vamos ter os dois polos complexos, NS1 e NS2, utilizando o comando complex de Python. E o S3 seria o nosso polo real, que é beta vezes EP vezes ωn. E por último, a gente vai criar aqui uma lista, e com essa lista a gente cria um polinômio utilizando a biblioteca numpy.poly para criar aquele polinômio aqui em PDS. Depois vamos calcular os parâmetros do nosso controlador. Simplesmente calculamos KC e KI, criamos nosso controlador, numerador do controlador, denominador do controlador. Aqui criamos a função de transferência, no caso que usem SciPy. Ou, no nosso caso, vamos utilizar TF, NC,DC. E aí já temos nosso controlador. Utilizamos agora o feedback, que é da própria biblioteca control.matlab. Criamos o feedback ou malha fechada, em H. Teríamos então nossa equação aqui de malha fechada. Vemos aqui o 0, que aporta o controlador. E teríamos então no denominador a mesma equação característica desejada que a gente tinha calculado aqui acima. Essa mesma equação desejada, né? Por último, também podemos utilizar o step info. Nesse caso, a gente faz o step e plota a gráfica. A gente vê que seria a mesma gráfica que a gente obteve no MATLAB. E com o step info, a gente vê o tempo de acomodação, 340. E também a gente vê o overshooting, o sobresinal, de 26,87. Se inscreva nesse canal para continuar aprendendo mais conteúdo sobre controle. Convido você a dar uma olhada nesse outro vídeo que muito provavelmente você estará interessado nele. Se você também quer, pode se matricular ao meu curso de Simulink para aprender a utilizar essa ferramenta. E a gente se vê na nossa próxima aula.